Olá, sou Miguel do canal Investindo no Básico. Então, fundos imobiliários. A definição de fundos imobiliários é que são fundos que investem em ativos relacionados ao setor imobiliário. Podem ser ativos físicos ou ativos que têm títulos lastreados nesses ativos físicos. Tem que ter pelo menos 75% do seu patrimônio líquido lastreado nesses ativos do setor imobiliário. E falando de classificação de forma informal, porque existe a classificação formal da Anbima e existe a classificação informal do mercado, certo? Então, a classificação informal, você pode dividir em quatro tipos aí de objetivos em relação aos fundos de investimento imobiliário, que é o fundo que tem um objetivo para desenvolvimento, que são fundos que o que eles fazem? Eles compram um terreno, desenvolvem um imóvel ali com o objetivo de vender aquele imóvel. Esses fundos são um pouco mais, você tem que estudar um pouco mais eles, porque o que acontece, o que pode acontecer é uma variação muito grande dos proventos futuros. Então, assim, você faz aquele imóvel, conseguiu vender, então você vai ter proventos altos no momento, porém, após a venda do imóvel, você pode ter uma diminuição brusca dos proventos. E eles também podem ter um prazo de vencimento, então você tem que estar atento a esses fundos que têm como objetivo desenvolvimento imobiliário. Tem os fundos de tijolo, que eu sou mais fãs, eu sou fã desses, né? São os fundos que eu me sinto mais seguro, que são fundos que ele tem um objetivo de renda. Ou seja, eles podem até construir um imóvel, mas com o objetivo de botar um inquilino e extrair renda desse inquilino ali. Ou já comprar o imóvel pronto e extrair renda. Ou seja, o objetivo dele é a renda. Então, eu particularmente, hoje, como gosto de proventos, gosto de dividendos mensais, recorrentes e de forma previsível, eu compro muito fundo de investimento, né, de tijolo. Existe o fundo de papel, que são fundos que majoritariamente, né, compram títulos de dívidas lastreados em imóveis, como os CRIs, que são certificados de recebível imobiliário, as LCIs, que são letras de crédito imobiliário, ou seja, eles compram muito esses títulos de dívida e a rentabilidade ali que eles estão ganhando ali, os recebíveis dos CRIs, né? Eles pegam e vão depositando mensalmente para a gente de forma ordenada ali. Porém, tem alguns problemas que você tem que ficar atento, que os CRIs, por exemplo, que está acontecendo agora, que são indexados à inflação, eles vão seguir na inflação. Como nesse período anterior de que a gente está falando, existiu há um ano atrás, a inflação estava muito alta, porém nesses últimos 3 meses começou a ter um período de deflação, ou seja, são fundos que eles estavam dando proventos altos e de repente eles começaram a diminuir os proventos. Por quê? Porque os recebíveis começaram a diminuir porque eles são indexados à inflação. Então você tem que ter um pouquinho de cuidado em relação a ele. E existe o fundo de fundo, que são fundos que ficam comprando cotas de outros fundos, faz uma carteira para você. Ou seja, se você quiser fazer uma coisa mais passiva é, é, em relação a fundo imobiliário, você gosta de fundo imobiliário, porém você não sabe avaliar aquele ativo de forma pessoal e quer terceirizar, em vez de contratar uma pessoa, você pode comprar um FOF. Vai lá e compra um fundo que compra cotas de outros fundos. Então, no resumo aí, são quatro tipos de classificação informal, né? O desenvolvimento, o de tijolo, o de papel e o fundo de fundo. E saindo de objetivos, né? Então, a primeira coisa quando você vai lá inicialmente e vai fazer sua carteira de fundo de investimento imobiliário, uma das primeiras coisas que eu olho, além depois eu vou falar da primeira barreira, mas a primeira coisa que eu olho seria o objetivo do fundo, né? Então, no meu caso, eu gosto de fundos que tenham como objetivo a renda, oferir renda, e os segmentos. Quais são os segmentos que eles se encontram? Esses segmentos aí são mais para fundos de tijolos, então eles podem ter pelo menos aí uns 8 tipos de segmento, que são agências bancárias, que anteriormente era muito bom ter agências bancárias, 10 anos atrás era muito legal, porque era uma coisa mais tradicional, uma coisa mais conservadora, mas hoje tem um pouco mais de risco, porque com a tecnologia as agências foram sendo fechadas. Tem fundos que são focados em educação, fundos que são focados em hospital, que eu
evito particularmente, porque o hospital, se você pensar que o hospital, se ele tiver algum problema em pagar o fundo, é uma coisa muito difícil do fundo lá executar, até fazer processos judiciais com isso, né? Porque um hospital uma parte social por trás. Tem fundos de hotel, que eu também não gosto, que é muito sazonal, também depende do período, você vai ter muitos proventos e de outros períodos vai ter proventos menores. E com a pandemia agora nada de proventos. E os outros segmentos que eu gosto particularmente, que são das lajes corporativas, os logísticos, tem o residencial, o de shopping e o de varejo. Eu botei em destaque aqui os que eu mais me identifico, que são lajes corporativas, que são segmentos que grandes empresas alugam às vezes ou um edifício todo ou um segmento, né, do edifício para instalar a empresa ali. Então eles normalmente alugam e fazem contratos muito longos, são contratos longos e que têm a correção com a inflação. Então você tem uma previsibilidade futura muito boa, você fica um pouco mais seguro, né? Normalmente empresas são mais seguras do que um inquilino pessoa física ou em pequenas empresas. Essas lajes corporativas normalmente são de grandes empresas. Logístico nem se fala, né? O bom de logístico é que são empresas grandes que normalmente o logístico eles são feitos para empresas específicas e aquelas como tem uma especificidade, né? Cada segmento, o logístico, cada galpão logístico tem uma especificidade para aquela empresa. Então, é meio que uma simbiose. Se a empresa sair dali, o logístico vai ter problema porque ele foi feito especificamente para aquela empresa daquele ramo. E a empresa também, se ela sair, ela também vai ter uma dificuldade porque ela tem que ter um galpão que seja específico para o ramo dela. Então, também igual as lajes corporativas são bons porque os contratos são longos, são corrigidos normalmente com IPCA ou IGPM. Então, você quando compra fundo de investimento de tijolo que tem laje corporativa e o segmento logístico, né, dentro deles, você tem um pouco de segurança, você tem mais segurança no meu ponto de vista, por quê? Porque os contratos são longos, são atípicos, ou seja, eles normalmente, se houver uma quebra de contrato, a empresa ela é obrigada a pagar alguns meses subsequentes, ou normalmente o contrato todo, né, de anos, e são corrigidos pela inflação, ou seja, você como investidor, você vai ter uma previsibilidade dos seus dividendos e dos seus proventos futuros muito bom, como se fosse um salário, como se fosse uma CLT, certo? Residencial, eu não tenho residencial, não gosto muito de me aprofundar porque eu também não pesquiso tanto. Shopping e varejo também eu sou fã, apesar deles tiverem os problemas com a pandemia, mas também dá uma previsibilidade futura muito boa, os dos shoppings pagam direitinho e o de varejo nem se fala. O de varejo são normalmente o que eu tenho em carteira, né? São de atacadistas, como açaí, pão de açúcar. Então são grandes empresas do atacado que têm uma previsibilidade também nos seus rendimentos, na sua receita, no seu lucro e que pagam direitinho para os fundos. Eu me sinto seguro com esses, principalmente segmentos, que são lajes corporativas, os logísticos, os de shopping e os de varejo. E aí a gente vai entrar agora em indicadores, que são são os indicadores que a gente depois que você vai pega os objetivos, né? Primeira coisa que você tem que ver é qual o objetivo de fundo de investimento imobiliário. É o objetivo para gerar renda, para desenvolvimento? Depois disso, qual o segmento que eles estão inseridos? Depois que você botar lá quais o que você mais se identifica, você vai atrás dos indicadores de valuation relativo, que a gente vai mostrar aqui no Status Invest, que são os sites que a gente mais gosta de pesquisar. Status Invest, fundamentos, e fazer uma comparação desses fundos com os títulos do governo. Porque existe o que está acontecendo agora com os fundos de investimento imobiliário que estão caindo de forma acentuadamente após a pandemia. Agora, naturalmente, era para ter mais uma estabilidade, mas eles estão caindo muito. Então, esses são os objetivos que, no nosso ponto de vista aqui do canal, que você deveria botar no papel, que é o número de negociação diária, a liquidez
desse fundo lá no pregão da bolsa, o objetivo, como foi falado, o segmento, a quantidade de imóveis que ele tem por trás. Ou seja, se você pegar um fundo que tem só tem um imóvel, só tem um edifício, ele tem um maior risco, então você tem que se precaver em relação à diversificação dentro do próprio fundo de investimento imobiliário. Os contratos, né? Os contratos típicos e atípicos, como eu falei anteriormente. Os contratos atípicos são melhores, certo? Mas não significa que vai até o vencimento. Normalmente todo mundo acha que. Porque o contrato atípico, caso o inquilino ele quebra o contrato, ele queira sair anteriormente, antes do vencimento do contrato, ele é obrigado a pagar ou todo o aluguel até o final, ou uma parte, né? 6 meses, 7 meses, aí você tem que ver o contrato lá no próprio fundo de investimento. Tem a vacância física, a vacância financeira também, ou seja, trazendo aquela parte da diversificação. Se você tem um monimóvel, né? Um fundo de investimento imobiliário, monimóvel lá, alugou, normalmente um monimóvel ele aluga para uma empresa grande, como Petrobras, Caixa Econômica. Dá algum problema na empresa, ou a empresa não quer mais aquele imóvel, ela vai embora, a vacância fica física, só tem um inquilino, fica 100%. Então isso é muito perigoso. Então por isso que você tem que ter essas barreiras e esses filtros, né, na hora de montar sua carteira de fundo de investimento imobiliário. A vacância financeira, que é a porcentagem daqueles inquilinos que não estão pagando em relação aos que estão pagando. O PVP, normalmente o PVP é o preço sobre o valor patrimonial. Esse é um dos filtros que eu olho também, mas que eu olho lá no final. Principalmente ele é bom para você pegar fundo de papel, que ele dá certinho. Como fundo de papel tem aqueles contratos, então os contratos, quando você vê o PVP, se for igual a 1, significa que todas aquelas dívidas do fundo de investimento de papel está certinho com o valor patrimonial. Porém, quando é o de tijolo, não é tão certo, né? Então, a depender de momentos de mercado, isso pode variar de um ano para outro, então você não pode levar tão ao pé da letra em relação ao fundo de tijolo. O dividend yield, que é os 12 últimos meses que você recebeu de proventos em relação ao preço de mercado atual da cota. Se tiver 10%, significa que você recebeu 10% de provento nos 12 últimos meses em relação ao valor da cota agora, certo? Então, se o valor da cota de ontem para hoje teve uma queda, sei lá, de 10% e os proventos dos últimos 12 meses ficou a mesma coisa. Então, vai ter um aumento do dividend yield. Então, você tem que ter um cuidado, porque necessariamente o dividend yield não significa que os proventos estão aumentando, mas pode ser que seja uma queda do valor do fundo de investimento imobiliário, né, da cotação. Então, ficar atento a isso. A cota, né, quando você vai lançar lá no seu home broker, a cota é um ticker com 4 letras, né? Que são 4 consoantes seguido do número 11. Tomar cuidado que as ações, as unidades que são certificadas, né, de um combo de ações também terminam em 11. Então, tomar cuidado para não confundir as unidades de ações de grandes empresas com os fundos de investimento imobiliário que sempre terminam em 11. Uma das coisas que você tem que tomar ciência, né, que é a Datacom e a Dataís. A Datacom nada mais é do que qual o dia que você tem que comprar aquele ativo para receber os proventos futuros dele. Ou seja, se hoje é a Datacom, se você comprar o ativo até hoje, você vai ter direito a receber os proventos, né, dele no próximo mês. A Dataí seria no dia seguinte, útil. Ou seja, amanhã, se você fosse comprar a cota do fundo de investimento imobiliário, você não conseguiria receber os proventos do mês subsequente. E a data do pagamento, que é a data que você vai receber os proventos. Ou seja, se hoje é a Datacom, eu comprei hoje, que é dia 30 normalmente é o último dia do mês, então dia 30 de novembro, comprei. Isso me dá direito a receber os proventos futuros que vai ser pago na data do pagamento, que é dia 15 de dezembro, que seria a data do pagamento. E uma das coisas interessantes de fundo de investimento imobiliário é que eles são obrigados a pagar 95% do lucro líquido do fundo de investimento imobiliário no semestre. Ou seja, isso é bom para quem está querendo já uma renda passiva recorrente. Mas em relação ao início de carteira, quando você está iniciando a sua carteira, quando você é jovem, lá com 20 anos, o interessante é você buscar crescimento. Mas quando você já está ficando já perto dos
sei lá, 50 anos, 60 anos, que você já quer uma previsibilidade, já quer uma. Pensando já na sua aposentadoria, os fundos de investimento imobiliário são muito bons. Por quê? Porque eles dão uma previsibilidade futura do que você vai ganhar. Você sabe que todo mês você vai ganhar praticamente todo o lucro do fundo de investimento, porque eles são obrigados a pagar. Nas ações não tem essa obrigação. Dando um exemplo aqui no Status Invest, que é um bom site que a gente faz as nossas pesquisas, a gente pegou o ticker do XPML11, que é um fundo de investimento imobiliário, né, que tem como aí administradora a XP. Então, utilizando como exemplo o XPML11, que é um fundo de investimento imobiliário administrado pela XP, não é indicação, não é recomendação. Ele é um fundo de investimento focado em shoppings. Aí vamos falar aqui um pouco dos indicadores. Então, hoje, o valor da cota no pregão de hoje, na B3, está em R$ 99,00, certo? De ontem para hoje, a cota se valorizou 0,35%. No ano, que são 52 semanas aí, o valor mínimo que a cota alcançou foi R$ 84,92 e o valor máximo foi R$ 107,45. O dividend yield, o que é o dividend yield? É os 12 últimos meses de distribuição dos proventos, ou seja, você pegar e somar todos os proventos de hoje para 12 meses atrás e o valor, você saber a proporção desse valor pelo valor da cota de hoje, que é R$ 99,08. Ou seja, se você pegar os últimos 12 meses de proventos, foi R$ 8,28. Isso equivale a 8,36% do valor da cota de hoje, que é R$ 99,08. O valor da cota nesses últimos 12 meses se valorizou 13,91%, ou seja, foi um dos poucos fundos aí que se valorizaram, porque a maioria se desvalorizou, inclusive até o IFIX, que é uma cesta teórica, né? Uma das coisas primordiais que você tem que entender são alguns índices e alguns valores para você também entender se o ativo vale a pena você comprar ou se o ativo está barato ou caro na sua visão, porque isso aí é uma coisa muito relativa e pessoal. Então, o que é valor patrimonial por cota? Se você pegar todos os ativos do fundo de investimento imobiliário e executar ele hoje, a cota, esse valor todo, esse patrimônio líquido dele por cota valeria R$ 101,76. Hoje o valor da cota está R$ 99,00 e o valor patrimonial dos ativos desse fundo custa R$ 101,76. Ou seja, ele está sendo negociado em deságio e você pode ver isso no PVP, que é o preço de mercado do título, né, do fundo de investimento imobiliário sobre o valor patrimonial dele. Ou seja, está 3% mais barato do que o valor patrimonial dele. Se você ver embaixo, você vai ver que o patrimônio dele é de 2 bilhões e 67 milhões e está sendo negociado por 2 bilhões e 13 milhões de reais. Então está com deságio. O valor que ele tem em caixa de dinheiro que ele poderia utilizar de forma imediata é 10,94% aí em relação a todos os ativos dele, que dá em torno de 226 milhões. É uma coisa muito boa. Por quê? Porque se pintar alguma oportunidade, ou se eles quiserem distribuir de forma uniforme os proventos lá e tiver algum problema em relação à renda oferida dos imóveis, ele pode pegar desse caixa e distribuir para a gente. Isso aí é o crescimento do que a gente não vai comentar agora. Uma das coisas que você tem que botar como filtro é o número de negociações. Esse é a primeira barreira que eu boto é o objetivo do fundo, né? Que eu gosto de fundo que tenha como objetivo renda. O segundo, a barreira que eu boto é o segmento e a terceira barreira que eu boto, que eu considero uma das principais, é a negociação. Por quê? Mesmo que o fundo seja, sei lá, muito diversificado, tenha uma boa gestão, uma boa administração, se ele não tiver um número mínimo de negociação, eu não compro. Então, no caso aí, ele teve um total no mês de 109 mil negociações e um volume financeiro de 62 milhões, o que dá em torno aí, se você dividir por 30, né? Vamos dizer, dividir por 30, já dá mais do que 2 milhões por dia, aí, dia útil negociado.
o que me traz uma certa tranquilidade, pois no momento que você vai montando patrimônio lá no futuro e você tiver, sei lá, 5 milhões, na hora se tiver algum problema no fundo e você for executar essa venda, se você não levar em consideração a negociação, você vai ficar preso, você não vai conseguir vender e se desvencilhar desse ativo. Aí são os rendimentos bem certinho que ele bota, né? Como a gente botou anteriormente, ele é obrigado a pagar a cada 6 meses esses 95% do lucro líquido. Porém, a maioria dos fundos de investimento, se não todos, eles pagam mensalmente uma média do que seria esses 6 meses. O ano passado, a soma dos proventos deu R$ 4,88. O desse ano foi R$ 7,73, que foi uma alta nos proventos, né? Por causa da pandemia, claro, né, que caiu os proventos. Mas do ano passado para esse ano ele teve uma alta nos proventos de 58,13%, o que é muito bom. Ou seja, isso refletiu na cotação, que cresceu em torno de 10 a 12%, mas ele ainda está com deságio, ou seja, eu considero como uma oportunidade, mas isso aqui não é indicação nem recomendação de compra. Muito obrigado, qualquer coisa, compartilha com amigos para que tenham o mesmo interesse que você em relação ao investimento. Nosso grande abraço e muito obrigado.